mais um episódio do Podcast com Astrid César e Alê Nema. E hoje nós temos um convidado muito especial. Essa pessoa, ela cuida do meu cabelo, gente. É o Caio César. Ele começou há 10 anos atrás, junto com o tio, no Kaizen. Depois ele foi fazer cursos internacionais. Hoje é embaixador da Doha. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Seja Obrigado bem-vindo, a todos. Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo. Posso contribuir um pouco com a minha experiência profissional, pessoal. E tô aí pro desafio. E a gente vai falar hoje como o cabelo interfere na sexualidade, nesse feminino, nesse balanço. Conta pra gente, Caio. Qual a sua opinião? Você que tem tantas mulheres que sentam ali na sua cadeira e a nossa relação com o cabelo é tudo, Quase né? um divã ali, né? Quase um divã, pelo que ele estava contando pra gente. Eu acho que o cabelo é a principal ferramenta pra gente conseguir alterar uma baixa autoestima para uma autoestima elevada. O cabelo é uma transformação imediata. Ele não é igual ao corpo, ele não é igual a uma dieta, ele não é igual a uma academia, muito menos igual a uma cirurgia, né? O cabelo, você sentou, você ficou, às vezes, num corte 1 hora ou numa mechas 6 horas, você sai dali transformada. Isso pode ser tanto para cima quanto para baixo, falando de autoestima. Uhum. E hoje muitas mulheres procuram um profissional cabeleireiro para ter essa mudança rápida, para ter esse estímulo, esse insight. Às vezes ela tá precisando de alguma coisa para, sei lá, uma troca de profissão, pé na bunda, alguma coisa assim. E ela precisa rapidamente. mudar. E é mesmo, de fato, levanta muito rápido. E é nesse momento que ela procura um profissional ou num momento normal, vamos dizer assim, que ela precisa da manutenção daquilo. Porém, quando a gente se trata de um momento normal, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com a imagem. Então, a gente nunca pode considerar isso, né? Dessa forma, que é só um corte de cabelo. E aí, a gente sempre tem que, dentro do nosso trabalho, buscar entender quem é a pessoa que a gente está atendendo. Que é a principal informação que a gente precisa coletar para fazer um cabelo. Então, da mesma forma que eu vou atender a cliente que ela é mais tímida, ela é mais introvertida, ela quer um cabelo mais discreto porque ela quer passar despercebida, eu vou atender a cliente que é pra fora. Que quero mostrar que, ok, tô ali, cheguei chegando. Exatamente. E isso tá completamente ligado à autoestima das duas. Não é porque ela é mais introvertida, que ela é mais quietinha, que ela não tem uma autoestima. E não é porque ela é mais quieta, que ela é mais na dela, vamos dizer assim. Não quer dizer que ela não seja uma mulher sexy, entendeu? Então, vai muito do perfil de cada cliente. E eu acho que o que difere um profissional do outro é saber fazer essa leitura de qual ter cliente... a sensibilidade de entender. Colher essa informação quando ela senta na sua cadeira. Porque você tem ali, às vezes, minutos de conversa para entender o perfil, fazer uma avaliação e colocar em prática o seu trabalho e acabar entregando algo que realmente faça ser transformador na vida dela, entendeu? O cabelo simboliza muito essa feminilidade, né? Tanto que as mulheres, quando tem algum problema, seja pela menopausa ou questão de doença, a autoestima delas cai demais. Porque é muito feminino, é muito nosso, né? Esse movimento do cabelo, o corte mesmo que seja curto. Eu acho que a gente que sempre senta, acho que você que tem cabelo longo, a gente vai ao cabeleireiro para sair que nem com as mulheres lá dos comerciais de shampoo. Então, isso já é um símbolo, né, dessa feminilidade, tanto que a gente vê nos comerciais expondo aquela mulher linda, andando com aquele cabelo em movimento. Então, eu acho que é um trabalho tem que ser muito cuidadoso para trabalhar essa autoestima, como a Cid falou, ter essa sensibilidade de captar o que essa mulher que está sentada na sua cadeira em poucos minutos necessita para sair com a autoestima melhor, né? Eu acho que o cabelo, eu coloco o cabelo como um acessório, né? Porque
ele pode ser transformado a qualquer momento. Então, você pode ser de cabelo preso, cabelo solto, cabelo meio preso, você pode cortar, mudar a cor. Então, ele vai te servir como um acessório durante a sua vida. E aí, você tem que colocar nele o que você quer mostrar. Então, por exemplo, hoje eu vou sair, vou num jantar e eu vou me vestir assim. Você tem que pensar no como, o que fazer. No seu cabelo também, porque ele vai fazer parte daquele look que você vai vestir. E o que você quer transmitir, né? Porque você vai transmitir algo com o teu cabelo preso, algo com o teu cabelo solto. Tem aquela... Que relação que eu quero, né? Exatamente. E assim, essa questão da relação que você quer transmitir, o mais importante pra mim se a pessoa não tá bem com o cabelo dela, ela não vai conseguir transmitir uma coisa, digamos Boa, assim. né? Exatamente. E até num trabalho, né, Caio? Às vezes um cargo que a pessoa precisa se apresentar, assim como uma roupa, acho que faz parte de todo esse envolvimento que a mulher tem que ter, ou da pessoa, seja homem ou mulher, mas estamos falando aqui mais da mulher. Para poder almejar um cargo, se vestir, compor essa personalidade para poder sair de lá com a sua... Como é que fala? Passando uma confiança, passando uma coisa segura, até para quem ou vai contratar, ou seja no evento, ou seja onde for. Eu acho que é fundamental, né? Conta aí pra gente, mas eu acho, a meu ver, assim, é fundamental que essa pessoa esteja completa. Com certeza. Muita gente me procura e sempre vem com um questionamento, né? Eu quero reforçar a minha imagem, eu quero passar uma imagem de uma mulher mais séria, porque eu tenho cara de ser muito nova. Por exemplo, o que eu mais vejo eu sou médica, eu tenho 25 anos e o paciente olha para mim e fala assim: nossa, uma criança. Você que vai me atender, ele tá querendo dizer isso entre linhas, né? Exatamente. Então, é cultural, né, que os médicos mais velhos sejam mais experientes. Então, quando uma pessoa encontra uma mulher com cara de adolescente no consultório, fica assim... E aí elas vêm me pedir isso, vêm me pedir um cabelo mais sério, entendeu? Então elas não pedem um cabelo que seja mais, como eu posso dizer, sensual, tá? Só que ao mesmo tempo ela não trabalha 24 horas por dia, né? Sim. Ela precisa de um cabelo sério para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela quer sair no final de semana com o namorado e quer estar linda, poderosa. Então não dá para você pensar em só uma situação da vida daquela pessoa. Né? Um outro caso é mulher militar. Elas precisam de um tipo de corte que ela consiga prender. Exatamente. Mas aí você vai fazer um cabelo só pensando em prender, sendo que se você trabalha, sei lá, 8 horas por dia e o resto do dia você vai fazer o que com o seu cabelo? Perfeito. Então a gente sempre, é o que eu falei, a gente sempre precisa entender o que ela quer passar, né? Perante, né, o que ela quer... como ela quer ser vista, mas também a gente precisa entender que ela não vive só uma realidade, entendeu? Então não tem como você, um exemplo extremo, né? Raspar a cabeça e ao mesmo tempo ter cabelo longo. Não faz sentido, entendeu? Então você precisa entender em qual situação o que você quer passar. Não, olha, eu tive uma experiência com ele lá, que foi com o Caio, com toda a equipe do Caio. E meu cabelo fazia muito tempo, né, Caio, que eu não cortava. Então eu cheguei, a primeira coisa, ele deu uma olhada. Daí eu falei assim, aquele coisa, não, mas eu não quero cortar o volume, o tamanho do meu cabelo, né? O comprimento do meu cabelo. Aí ele falou, mas não dá, nós vamos ter que tirar um tanto. Eu falei, um tanto. E daí, falei, o que você tem, né? A confiança que você conseguiu me passar. E na hora a gente fez até um vídeo, para quem quiser assistir, é só ir lá no @astrid.cesar e dar uma olhada, ou no Caio... Como que tá teu arroba, Caio? Caio S. César. Caio S. César. E ver a transformação. E o convite veio para ele porque como eu me senti. Eu queria que você descrevesse isso, porque você fez isso comigo e você viu a hora que você pôs a mão aqui assim no meu cabelo, o que eu falei. O que acontece? A gente relaciona muito o que é bonito para nós e o que é bonito para quem vê, né? Então, assim, a mulher, ela tem essa identificação com o cabelo dela
E tem um grupo de pessoas que se identifica muito com o cabelo longo. Só que, quando ela olha pro próprio cabelo, o que interessa para ela é só o comprimento. Isso é o que ela vê. Normalmente elas fazem um movimento de juntar todo o cabelo assim, ó, puxar por um lado e medir o comprimento. Ótimo isso. Se você faz isso, você vai se identificar. E aí ela junta todo o cabelo, mede o comprimento e fala assim, tira só 2 dedos. Só que aqui de cima sai milhões e aqui chega 3 fios. Entendeu? Então eu gosto de mostrar isso para elas. Normalmente eu penteio o cabelo para trás, tiro uma foto e mostro para ela. Falo, olha o seu cabelo, ele tá transparente. Porque o legal do cabelo, quando você olhar ele de costa, é que você consiga identificar a base do cabelo, entendeu? A base que eu falo é o formato da extremidade. Se você olha pro cabelo, ele tá todo desnivelado, esburacado, faltando um pedaço, é porque tem cabelo para cortar ali, entendeu? Mas às vezes a pessoa não quer tirar 4, um palmo, o que seja. E aí entra naquela situação, o cabeleireiro gosta de cortar muito. Mas a gente tem que entender que eu sou a parte do que tá olhando de fora, entendeu? Eu sou a pessoa que tá reparando no seu cabelo quando você tá andando na rua, entendeu? Quando você chega num evento, eu sou essa pessoa. Então eu tô te dando um conselho de algo que vai ficar mais bonito para você. Só que essa relação da pessoa com o comprimento, ela é tão forte que para ela, às vezes, o bonito é só o cabelo longo. Tem um apego, entendeu? né? Tem um naquele apego. cabelo, né? Mas não se trata disso, não se trata de comprimento de cabelo. Até porque quando você está em algum ambiente, as pessoas não vão olhar, o cabelo é médio, curto ou longo. Elas vão olhar se o cabelo é bonito ou não. Se tá bem feito ou não. Estiloso, se tá, né, Ponto. harmônico. Se você tiver um lado da cabeça raspada e a pessoa se identificar com aquilo, fala, nossa, que cabelo bonito. Sustentar, que né? mulher corajosa. Nossa, amei. Olha o estilo. Entendeu? Então, nada tá relacionado ao comprimento. É uma questão de apego feminino da mulher mesmo. E eu acho que isso já é cultural, é de muitos anos. Acho que eu me identifico um pouco com esse apego. É. Já tive cabelo curto, mas eu acho mais trabalhoso ter que lidar com o cabelo curto do que com o cabelo longo. Porque o cabelo longo você prende, agora você põe de um lado, põe do outro. Agora o curto você tem que arrumar mais e produção. Mas eu acho que eu me identifiquei com o que você falou aí, viu, Caio? Eu acredito que a gente consegue passar uma imagem com qualquer comprimento de cabelo. Eu aprendi isso depois dos meus 53 anos, porque eu me senti, gente. Aí ele pegou e ele falou assim, nossa, tem volume, olha aqui como tá o cabelo. Eu me senti sensual, me senti sexy ali naquele momento. Falei para ele, Caio, você tem que vir no podcast para poder passar isso para outras mulheres também. Eu acho que essa é a principal relação. Tem que confiar no profissional, tem que diminuir um pouco a busca por uma referência, entendeu? Porque às vezes a mulher tá tão focada na referência que ela esquece que o trabalho é individual, que o profissional tá ali para fazer o dela. Para ela, né? Para ela, exatamente. Então, nada mais saudável do que um diálogo entre cliente e profissional do que uma referência. Eu peço referência para todas as clientes. Todas. Por quê? Porque às vezes ela não consegue verbalizar o que ela quer. Então, para mim, é mais fácil que ela mostre. Porém, a referência não é um copia e cola. É para a gente continuar a nossa conversa. Tendo mais argumento, mais ferramentas. E noção do que ela deseja, né? E aí você usa também um pouco do visagismo para poder explicar um pouco melhor essa questão do rosto, do formato e tudo mais? Sim, assim, eu posso dizer que o visagismo, ele tá o tempo todo na nossa vida, assim como a química, assim como a matemática, a física, tá o tempo todo. A gente tá olhando, a gente tá vendo forma, textura e cor. Né? Perfeito. Sempre quando a gente olha uma coisa, a gente consegue ver, conforme aquilo que a gente tem de base, as estruturas.
Por exemplo, você pega um arquiteto, ele olha para um prédio, ele vai ver a fundação, ele vai ver toda a estrutura antes do prédio, né? Ele vê além. Eu falo que a gente consegue ver como se atravessasse, assim, Que sabe? legal. E nós cabeleireiros somos assim, entendeu? Dentro daquilo que a gente trabalha. Então a gente olha para o mesmo prédio, a gente não vai ver a fundação, mas a gente vê se ele é mais oval, se ele é mais quadrado, como que são as janelas, se a janela é comprida. Você entendeu? A gente vai Perfeito. reparar em outras coisas. E o visagismo é isso, só que no rosto, no cabelo, na postura. Então é você, dentro do que a cliente quer, com a referência, ter fundamentos, ter base para criar algo para ela. Por isso que eu falo que o atendimento ele é único, ele precisa assim de uma referência, ele precisa do nosso conhecimento como visagista e ele precisa ter essa comunicação, porque se você pode ter a referência, você pode ser o melhor cabeleireiro do mundo, se você não entender o que a pessoa tá falando, o que ela tá pedindo, Você não vai conseguir, assim. O resultado, não vai Entendeu? conseguir um resultado bacana, né? não vai chegar perto do que ela espera. Então eu acho que é toda essa história. E às vezes essa história acontece em 2 minutos e às vezes acontece em meia hora. Depende da pessoa, Entendi. depende. É isso. Eu vou pedir uma pausa, a gente aproveitar e pedir para vocês seguirem a gente aqui. Se inscreva no canal, compartilha esse episódio que faz sentido para outra mulher, para aprender um pouco mais aqui com o Caio. E Caio, vamos falando da sensualidade do cabelo. O que é um cabelo sensual para você? Pra mim, hoje, porque isso pode mudar também, Sim, né? Porque eu acho que entra numa questão no gosto, tanto um gosto masculino quanto um gosto profissional. Então, assim, se eu for falar no meu gosto mais masculino, uma questão mais particular, eu gosto de tudo que tem movimento. Eu acho que o movimento, ele atrai muito a forma, né, do cabelo, a textura do cabelo e a cor do cabelo, porque a cor também traz movimento. Então, todas essas coisas, elas se relacionam com uma única coisa, que é o movimento. Então, eu acho que isso entre longo, médio e curto, quando tem, assim, a junção das três. Entendi. E aí, quando eu falo a junção das três, a gente, na minha cabeça, cria-se, assim, um monte de look, um monte de visual. Mas, por exemplo, para exemplificar, você pode ter um cabelo médio que seja muito repicado e tenha, tipo, um alto contraste entre mecha muito clara na ponta e uma raiz natural. Você misturou as três coisas. A forma, a textura e a cor. Você tem um cabelo curto, muito curtinho, todo limpo aqui, nunca batida, aquele topetão daquela mulher que passa a mão assim, aquele cabelo lindo, sabe? Você misturou também três coisas novamente. Então eu acho que, assim, pro Caio, o sexy tá no movimento. Independente se seja ele médio, longo ou curto. Porque tem gente que gosta de cabelo longo. Sim. E pegando esse Não, gancho você vê aí muito dos- homem que fala, eu gosto do cabelo comprido. Nossa, vai cortar. Não põe a mão no seu cabelo. Mas assim, é uma coisa que realmente é gosto. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho um cabelo longo, bem cortado, com uma cor bonita, a mulher tá bonita, se você vê também uma mulher com aquela nuca assim, limpinha, sabe? Aqui, É bonito. Então, eu ia pegar Vocês o gancho entenderam? da atração, aí da sensualidade. Fetichismo capilar. Vocês já ouviram falar? Existe, gente. Então, tem Um gente... bom puxão de cabelo. Um bom vamos puxão lá. de cabelo, mas não é só o puxão, é o formato, é isso que ele está falando, é o cheiro, é o toque do cabelo. E também tem na hora H essa questão do quem gosta de um puxãozinho, né? Mas envolve tudo isso. E eu não sabia que existiam. Assim como tem o fetiche do pé, da mão, de outras coisas, tem um fetichismo capilar também. Nessa parte, nessa hora, aí tem gente que gosta, viu? Agora conta alguma história. Tem alguma história inusitada, uma engraçada que já aconteceu com alguma cliente? Isso porque história tem pra dar e vender ali, né? História tem o tempo todo. Cada cliente é uma história, né? E aí vai muito da pessoa, o quanto ela se abre, o quanto ela é mais extrovertida, o quanto ela consegue pôr pra fora uma experiência dela.
Mas nossa, muita história. Tem um vídeo meu que eu fiz, faz um ano mais ou menos. E, meu, bombou muito. Eu acho que teve, tipo assim, uns 3 milhões de visualizações. Eu vou correr lá pra ver também. Fiquei curiosa. Putz, eu não lembro o nome dela, mas é uma cliente que ela sentou na cadeira pra cortar o cabelo e eu tava fazendo gravação no dia. E ela falou, eu quero isso. Nossa, chegou colocando tudo pra fora, assim, sem combinar nem nada. Gravando ali, a câmera parada e tal. E ela aí, gravando com você. Exatamente. Tá. Às vezes, para as pessoas entenderem, às vezes a agência que cuida da minha imagem, ela vai pro salão e faz um dia de filmagem com as minhas clientes. Então a cliente chega lá, a gente fala, você quer filmar? Da cliente fala, não. Daí, tudo bem. Eu quero filmar. Ela assina um termo de uso de imagem e a gente filma. É isso, cliente mesmo. São dias aleatórios. Aí ela colocou tudo pra fora. Aí a hora que ela terminou, eu falei... Eu não lembro a palavra que eu usei, mas eu falei, tipo... Terminou com o namorado, ou tomou um pé na bunda, alguma coisa. Mas foi tipo... Essa mulher, né? Foi assim, na lata, sabe? Mas eu não lembro que termo que eu usei. Eu acho que eu perguntei se ela tinha terminado com o namorado. Não sei. E aí ela falou que sim, e a gente deu muita risada. E isso bombou muito. E o que eu quero dizer com essa história? Que realmente a mulher vai atrás do cabeleireiro, às vezes como a primeira opção, quando ela quer transformar algo. Entendeu? Porque é o que você falou no começo, né? Ela transforma assim, rápido. Exatamente. Então ela, vamos dizer assim, ela tem um custo menor, volta depois de um tempo, porque cabelo cresce. Sim. Se ela não gostar da cor, ela pinta de novo. E é mais acessível do que ela mudar o corpo, que é uma coisa que muitas vezes acontece também, né? A pessoa termina um relacionamento, ou emagrece ou engorda. Verdade. A pessoa termina um relacionamento, liga alguma... É um despertar, né? Parece que é isso que acontece. É um despertar para alguma coisa. E aí, às vezes, a pessoa foca no trabalho. Então, o que acontece muito é relacionado a relacionamento. Segundo lugar, trabalho. Entendeu? Eu acho que a imagem que a pessoa quer mostrar perante o trabalho, também elas recorrem bastante ao o salão. Porque o trabalho, muitas vezes, a forma que você vai se comportar, né? Ela vai influenciar, mas a forma que a pessoa te vê, né? Então, tipo assim, é até chato falar isso, mas, por exemplo, você vai lá cortar o cabelo, você chega lá, eu não estou de forma apresentável. Você já vai julgar. É a imagem, né, sua que tá ali. Porque você imagina, se ele tá vestido assim, imagina o que ele vai fazer com o meu cabelo. Sim, então, tipo assim, hoje, a minha imagem, ela tem que condizer com aquilo que eu faço. E é a mesma situação para a pessoa que trabalha em X lugar e em Y lugar. A imagem dela tem que condizer com aquilo que ela faz, entendeu? E às vezes ela troca de cargo, às vezes ela quer trocar de cargo, às vezes ela está saindo de uma empresa e indo para outra, às vezes ela vai fazer uma entrevista de emprego. Então, eu acho que em segundo lugar é o trabalho. Então, primeiro relacionamento e segundo trabalho. Interessante, né? Agora a relação cabeleireiro homem e cabeleireira mulher. Você estava me contando aqui nos bastidores que tem muita mulher que prefere o cabeleireiro homem. Isso é pedido delas mesmo, por experiência, né? Isso não é uma opinião minha, sim, tá? Mas é um relato de algo que eu vejo. Tanto num movimento das próprias cabeleireiras se sentirem, de uma certa forma, excluída pelo público feminino, né? Elas relatam muito isso. E de uma outra questão é que eu já presenciei alguns casos de pessoas falarem que preferem cortar cabelo, pintar cabelo, o atendimento com homem. Então, assim, é algo que eu não entendo o porquê.
mas é algo que acontece. E a própria mulher sente um pouco isso. A própria cabeleireira retrata isso em algumas situações. Então, falando dessa questão da sexualidade, né? A relação de ser atendida por um homem, eu não sei, para cliente se Tem uma- interfere. Aham. Porque, assim, uma das questões é, você vai imprimir ali tanto o seu gosto, que é a sua parte, como eu posso dizer, a sua parte que você... Sua identidade. Exatamente. É o que você criou de base, de fundamentos, para colocar a sua identidade no trabalho. Perfeito. Então, isso faz um homem, isso faz uma mulher. Sim. Ambos vão colocar a identidade. Só que eu tenho uma identidade mais masculina e você tem uma Sim. identidade mais feminina. Pode até ser, Dani, falando que a gente se conecte muito mais com o masculino, justamente para poder ter esse O polo sexo, de ligação, né? contrário. Você entendeu? Então, eu não sei até que ponto isso tem uma ligação. Mas, relatos dizem que a mulher muitas vezes chega no salão e na recepção mesmo ela fala, eu quero ser atendida por... Mas eu acredito que isso também é algo que vem mudando, que antes acontecia muito mais do do que hoje. E uma outra situação, às vezes em um salão tem muito mais homem trabalhando do que mulher, verdade, entendeu? verdade. Então eu acho que é uma profissão que o público masculino predomina. Então tem mais. Então naturalmente as pessoas foram atendidas durante mais tempo por homem do que mulher. E, Caio, fala pra gente aqui, tirando essa parte da autoestima, incluindo também essa mulher que vai sair da sua cadeira toda mudada, transformada, qual a dica que você dá quando para as mulheres que se olham ou que almejam mudar, uma cautela, pesquisem? Conta pra gente, o que você acha como referência, que pode ser uma dica bacana para as mulheres que queiram mudar o visual aí? Eu sou bem claro quando eu tô exercendo a minha profissão, ainda mais ainda. Por quê? Porque eu não gosto de dúvidas. Eu não quero que você senta na minha cadeira com dúvidas e que fique com dúvidas. Então eu sou claro na hora de explicar, na hora de comunicar. Por quê? Porque a gente vai fazer algo que muitas vezes é difícil de reverter. Eu fico imaginando, às vezes, se eu fosse trabalhar com cirurgia plástica, entendeu? Que é mais difícil ainda de reverter. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, você tem certeza? Tenho certeza. Então, bora. Tô com você. Quando é uma mudança muito drástica, né? Porque, assim, chega num certo ponto que a cliente quer e, na maioria das vezes, o que ela quer também está relacionado com o que eu quero. Não é uma parada que, tipo assim, eu estou fazendo algo que eu acho que vai dar errado. Isso não existe, tá? Então, a primeira dica é: tenha muita clareza do que você quer. Segundo, procure um profissional que você se identifica com o trabalho dele, entendeu? Gente, hoje é muito fácil. Você abre o Instagram, você começa a olhar o perfil, você vê o perfil de trabalho da pessoa. Muita gente vai atrás do meu trabalho porque fala: eu sei que você deixa a raiz natural, que não fica marcado, que é um cabelo de baixa manutenção, e é isso que eu quero. Elas já falam tudo, entendeu? E tem cliente que quer raiz marcada, muita mecha no couro cabeludo, e que vai lá para fazer comigo, e eu falo: eu não faço isso. Não faço. Não é o meu perfil. Cliente de touca, né? Fazia Sim. Não faço, não sei fazer, entendeu? Eu te indico uma pessoa que faz, mas não é o meu perfil. Então, a partir do momento que ela teve a clareza do que ela quer, junto com um profissional que ela se identifica, a probabilidade de dar errado é praticamente zero, entendeu? Maravilha. Porque ela vai levar algo que ela já definiu que ela quer, ali eles vão alinhar para executar o melhor, entendeu? Porque às vezes o que ela quer não dá para ser feito com o que ela tem, entendeu?
E aí o profissional entra nesse Vai momento. orientar. Fala, olha, tá vendo esse cabelo aqui? Então, olha a cor do cabelo. E às vezes é muito simples, é só você falar, olha a cor do cabelo dela. Olha a cor do seu cabelo. Você acha que vai dar certo? É só É só você isso. explicar de uma maneira delicada também, né? Porque tem que ter esse cuidado, né? E aí ela fala, nossa, é verdade e tal. Porque, gente, é impressionante. Já teve caso assim, da pessoa falar assim, eu quero esse cabelo. E mostrar uma foto. Daí eu falar, nossa, mas você quer essa franja? Dela, não, a franja não. Calma aí, eu quero esse cabelo, mas a franja não. Ainda bem que perguntou, né? Que senão já era. Vocês entendem até que ponto, tipo, às vezes ela quer mostrar algo, mas ela tá perdida. E aí você precisa ter uma série de perguntas pra fazer e junto ali trilhar o melhor caminho pro cabelo. O Caio, quero agradecer muito Obrigado. a sua presença aqui conosco. Foi muito de poder bom. dividir, esclarecer. Sou muito grata por você cuidar do meu cabelo também, que estou amando. Que tá lindo, por sinal, viu? Não, e é Arrasou, muito amiga. gostoso o carinho. Eu tenho que... a tua equipe como um todo, a gente está lá, eu nunca me senti tão acolhida. Obrigado. E eu acho que isso faz muita diferença, porque muitas vezes a gente passa horas dentro de um salão. É, E mas- esse acolhimento, ele é, na minha visão, primordial. Então, agradeço a você e a toda a sua equipe. E a gente tem um Obrigada, mimo Caio. doce para ele, né? Ai, a gente tem. Obrigado. Pega aí para mim, Aline, por favor. Olha, que delícia. Que carinho. É só para adoçar um pouquinho. Obrigado. Deixa eu dar ele na... Assim. Aqui, ó. Uau. É um Que delícia. mimosinho. As meninas fazem doces personalizados. Aham. Então, quando você precisar, quiser fazer para cliente. Ai, tem um evento específico, chá de bebê, Aham. casamento. E daí ela nos honrou para poder honrar a vida de outras pessoas, Amém. adoçando ela um Adoçando a pouquinho. vida. Obrigada e Muito agradecer a obrigada. presença. Eu que esse agradeço, foi um brinde prazer. gostoso, docinho. Docinho. Obrigada, Caio. Eu que agradeço, foi um prazer. Quando quiser, estarei disponível aí pra gente bater um papo. Ai, pode Muito deixar, obrigada. gente. Se tiver algum comentário, já faça esse comentário por aqui, porque a gente chama o Caio de volta. Sabe aquele, ai, gostaria de saber sobre isso, Mais sobre sobre esse aquilo, mais sobre esse assunto." assunto. Deixa no comentário aí que a gente traz ele de volta para poder conversar e bater mais um pouquinho de papo com a gente. É isso aí. Um beijo, se inscrevam, compartilhe e aguardem o próximo episódio.